Gente, bom dia. Esse é um Dose Diária de domingo e eu tô aqui no quarto do Martim, porque é o lugar mais silencioso da casa, porque eu entendi que eu precisava fazer um vídeo explicando o que era autoescrita, o que é autoescrita. E esse vídeo é sobre isso. Mas então, se você não tá interessado nessa questão, não é esse o vídeo que você tá precisando hoje, né? Mas eu vou aqui tentar explicar como é que funciona isso, porque muita gente me pergunta lá no Instagram, especialmente, sobre o que é isso, como é esse curso, quando que ele acontece e tal, e como é que faz, o que quer dizer. E aí então eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra formalizar, pra explicar, pra poder direcionar as pessoas pra cá, falar, o que é isso? Aí eu falo, toma esse vídeo aí, assiste, vê se ajuda, se não me pergunta. Então vou tentar explicar. Se não ficar claro, pergunta aí embaixo, ou me escreve pelo direct, ou o que for. Autoescrita é um... Primeiro eu preciso dizer o que ela não é. Autoescrita não é um curso de autoescrita, não é um curso para você aprender a escrever melhor. Não é um curso de escrita criativa, ou de técnica de escrita, ou de técnica de narrativa. Ele pode ter como consequência você escrever melhor? Possível que sim, provável que sim até, eu diria, dentro da minha perspectiva do que é escrever melhor. Mas ele não é voltado para isso. Mas ao mesmo tempo, eu não controlo o que as pessoas fazem, o que elas aprendem. Cada coisa, a gente aprende coisas que a gente nem sabe como é que a gente vai usar aquelas coisas que a gente aprende, técnicas, ideias, leituras que levam a gente para lugares que a gente se lembra depois, fala, eu consigo linkar isso, juntar isso com aquilo e fazer isso virar uma ideia nova. Então, é uma entrega de uma partilha de um conteúdo que você pode usar talvez para escrever, mas ele não é pensado para isso. A autoescrita é uma maneira de usar a escrita para pensar sobre a vida. E ela aconteceu quando? Como? No ano passado eu entrei no Instagram e comecei a partilhar alguns textos meus lá. Não sabia muito bem porque eu estava fazendo isso. Eu escrevo já há muito tempo, né? Eu escrevo há muito tempo, eu escrevo roteiro, eu escrevi muitas peças de teatro, escrevi um livro, escrevi 2 livros, um publiquei, outro eu publiquei, e tem um outro que tem que publicar agora, mas enfim, isso não é questão. Mas eu estava partilhando lá textos basicamente para entender como é que aquela plataforma poderia funcionar. E nesse processo de partilhar esses textos, tomando café, as pessoas começaram a me pedir, me falar o seguinte, cara, eu queria muito conseguir traduzir o que eu sinto em palavras. Que você poderia me ajudar com isso, me ensinar? E aos poucos eu fui me correspondendo com algumas pessoas, mas eu entendi que faria sentido realmente tentar organizar o que era esse meu método de escrita, que até então eu percebia alguns padrões que eu utilizava, mas eu não entendia que exatamente tinha um método ali e que essencialmente era uma escrita para olhar para a minha própria existência. Então comecei a organizar isso, e daí surgiu a autoescrita. Eu fiz o primeiro curso presencial dela agora, em fevereiro de 2019, e estou organizando o segundo, que vai acontecer em abril, e por aí vão seguir outros. E possivelmente, muita gente me pergunta isso, possivelmente a gente vai fazer um curso que possa ser feito à distância, online. Eu tenho muitas questões em relação a isso, e eu quero conseguir fazer esse curso de uma maneira que eu olho para ele e falo, cara, muito legal, isso aqui faz sentido. E isso não é simples de fazer, porque a presença ainda cumpre uma função. Mas o curso online não existe ainda. Ele vai talvez existir no final desse ano de 2019, e eu aviso e tal. Por enquanto ele não existe. O que existe é o curso presencial. E aí eu posso explicar para vocês como ele funciona. A autoescrita, então, o curso é dividido em 2 partes. Uma é coletiva, e eu explico toda uma argumentação teórica sobre esse procedimento de escrita, que é um procedimento específico, que tem a ver com poder olhar para a vida a partir de algumas estruturas que estão conectando pensamentos da filosofia, da psicanálise, do budismo, especialmente essas 3 coisas, com ferramentas narrativas, com ferramentas de construção de texto. E aí, a partir daí, você tem toda essa primeira aula, que é teórica e é coletiva, e eu explico essas coisas todas, e eu entrego para as pessoas, depois dessa primeira aula, um corpo de perguntas. Muitas perguntas. Isso não importa quantas perguntas são, mas são muitas perguntas. E você vai usar essas perguntas para produzir os seus textos. Eu poderia, por exemplo, partilhar essas perguntas. Eu mando as perguntas para as pessoas por e-mail, então talvez elas até entreguem para outras pessoas, eu não sei. Mas eu acho que elas funcionam menos sem essa primeira parte. Elas funcionam menos sem essa primeira parte, que é uma parte que é de partilha do porquê daquelas perguntas, de explicação do porquê daquelas perguntas. E aí, a partir daí, com essas perguntas todas que você recebe,
você vai então se instrumentalizar para olhar a sua própria vida. Não que a gente não saiba olhar a nossa própria vida, só que tem muitas maneiras de olhar a nossa própria vida. E essas perguntas vão servir para você poder olhar a sua própria vida de outras maneiras. E talvez de maneiras que você nunca tinha pensado em olhar antes. Essas perguntas vão gerar duas práticas distintas. Uma prática, que é uma prática diária de escrita, que não é um diário, é uma prática diária de escrita, que tem a ver com se perceber e se organizar em forma de texto. É muito simples. Na verdade, é ridiculamente simples. É tão simples que é muito complicado. Não sei se faz sentido para vocês, mas quanto mais simples as coisas são, mais complicadas elas... Como meditação, como... É muito simples meditar, né? As pessoas falam, não consigo meditar. Meditar é a coisa mais simples do universo. Só que você tem que fazer muito para que aquela simplicidade faça sentido. Porque senão você fica buscando um outro significado naquilo que, na verdade, não tem, na minha opinião. Então, tem a ver com esse processo. Então, depois que você recebe essas perguntas, na primeira parte do curso, você vai para tentar processar essas perguntas em duas práticas, uma que é diária e a outra que é uma prática que eu chamo de elaboração ou de enfrentamento, que tem a ver com alguma dor ou alguma questão que você possa experimentar na vida, e aí você vai usar esse corpo de perguntas para elaborar essa dor e essas questões, entendeu? Aí a partir daí, desse processo de recebimento dessas perguntas, depois do primeiro encontro, a gente faz um segundo encontro, que é para as pessoas me apresentarem, e esse encontro é individual. E ele presencial ou por Skype, pode ser também, a gente já fez isso por Skype agora, enfim, faz sentido também. Eu também tinha resistência em relação a isso, eu sou uma pessoa que tem resistência em relação à virtualidade nesse sentido, mas estou aqui, né, conversando com vocês, sei lá, eu estou aprendendo a fazer isso também. E aí nesse segundo encontro as pessoas vão dizer como é que foi a experiência de receber essas perguntas e como é que essas perguntas serviram ou não serviram para olhar para as próprias vidas delas e como é que foi a experiência de tentar produzir esses textos. Esses textos e essas perguntas têm um objetivo bastante simples. Tem vários objetivos, mas tem um que é muito simples e tem a ver com talvez o mais fundamental desse curso, que é conseguir olhar para a sua vida sem conferir valor para suas experiências antes de conseguir perceber as experiências. Porque eu acho que um grande problema que a gente experimenta é de julgar o que a gente sente, o que a gente pensa, antes de conseguir perceber. Então, todas as perguntas caminham ou apontam para um caminho de percepção de si, e não de julgamento de si, e não de pré-julgamento de si. Então, você tenta elaborar isso que você está percebendo, processar, metabolizar isso que você está percebendo sobre si, sem dizer eu sou ruim, eu sou assim, eu sou errado, eu sou cagado, eu sou torto, eu sou muito bom, então é um processo de desvaloração, de desadjetivação, de desadjetivar, de retirar os adjetivos, de retirar os julgamentos. E nesse processo você vai então conseguindo talvez se aproximar da experiência de estar e de viver. Esse é um processo continuado, delicado, porque a gente valora na nossa fala, na nossa escrita o tempo inteiro, mas então nesse sentido não é um processo de escrever sobre si, escrever romanticamente sobre si, ou escrever dramaticamente sobre si. É um processo de percepção através da escrita. Por que a escrita? Por que você precisa escrever? Porque a escrita é um suporte separado de você. E o fato dele ser um suporte separado de você gera muitas coisas. Eu poderia falar que esse processo, essas perguntas poderiam ser feitas mentalmente só? Poderia. Mas isso eu acho que geraria mais ansiedade ainda, porque é um corpo enorme de questões que o fato de ter um suporte separado para você poder olhar, como se fosse um objeto separado, como se fosse um espelho para onde você pode olhar, facilita muito o processo. Mas isso são meandros e sutilezas desse processo que estão lá, que se for ficar explicando aqui tudo isso, eu vou meio que fazer esse negócio ficar enorme. Mas então tem a ver com criar essa espécie de suporte do texto, do papel ali, que você pode olhar para aquilo e se rebater naquilo. Olhar para aquilo e se rebater naquilo como um espelho mesmo. Então você vai ali aos poucos formando essa imagem de si que pode mudar e que vai mudar o tempo todo e que você pode alterar as respostas que você está dando para aquilo. Porque a ideia dessas perguntas não é que você chegue a uma resposta final a respeito de quem você é. Muito pelo contrário. É que você aprenda a perguntar melhor, talvez. Aprenda a perguntar perguntas que você não estava fazendo, ou aprenda a retirar respostas que você estava dando de maneira muito apressada. Então, com isso, aprenda a olhar para si mesmo de uma maneira menos dura, ou é porque as pessoas fazem esses dois movimentos, né? Ou você é muito incrível ou você é muito terrível. Não é nenhuma coisa nem outra. A gente está
na linha do meio, nesse sentido. Então, essas perguntas têm essa função de ir te aproximando dessa percepção concreta, material do que é estar vivo. E aí segue uma prática disso. Eu faço esse troço há muito tempo. Esse procedimento diário de perguntas e de formação de um texto sobre mim há muito tempo. E eu estou começando a aprender maneiras de utilizar, maneiras de perceber como isso altera a minha vida. Porque o duro da vida é que você não encontra uma resposta para ela. Você encontra maneiras de praticar a sua vida, né? Então, isso é um processo longo. Como tudo, a gente espera respostas rápidas, né? Fala, cara, qual dieta que eu acho que me resolve? Qual é o investimento financeiro que vai me fazer ficar rico? Isso não existe, né? Existe um troço que é uma prática, a vida é uma prática. A vida não vai ser resolvida. A gente pode conseguir achar ferramentas melhores pra gente, né? Melhores para cada um, para levar adiante essa prática. Então a autoescrita funciona um pouco como isso, como uma instrumentalização. Acho que fez sentido, né? Acho que deu para explicar. E aí a partir daí a pessoa segue, a gente faz esse segundo encontro, então, individual, eu leio os textos das pessoas que trouxeram, a gente olha para aquilo e eu tento reorientar aquilo e falar, olha, então, mas eu não sou nenhuma autoridade, até porque é um campo que está sendo produzido agora e elaborado agora. Mas então eu tento ajudar na medida que é possível para mim. A experiência tem sido muito, muito, muito rica mesmo para mim e eu acho que para as pessoas também, de um reencontro com si mesmo, assim, consigo mesmo. Um reencontro com uma outra perspectiva de si, que é uma perspectiva menos pré-preparada, né? Pré-moldada. Sabe? Casa pré-moldada, às vezes a gente vive uma vida pré-moldada da gente mesmo, né? Então eu sou assim. Então, e aí tudo fica orientado para isso. Então, como é que você consegue voltar para lá? Tem muito a ver com o budismo, isso tudo que eu estou falando, e com meditação. O que eu acho que é uma certa vantagem da autoescrita nesse sentido, não que meditação não seja uma coisa profundamente eficaz, mas é que, tendo esse objeto externo, você gera uma facilitação de menos ansiedade. Você pode produzir aquilo ali, aquilo fica ali. Fazer a autoescrita junto com o processo de meditação é muito legal também, mas aí eu já falei demais. Me diz aí depois se deu para entender mais ou menos o que é a ideia, se faz sentido. E qualquer dúvida, qualquer coisa, escreve aí embaixo. É isso. Obrigado, até amanhã. Mais alguma coisa? Tem mais milhares de coisas, a gente nunca dá conta de falar tudo. Vou mostrar pra vocês a mesinha do Martim, que eu tô aqui olhando os brinquedinhos dele, que é muito legal. Vou mostrar como é.